Vamos agora a Brasília, porque os governadores estão reunidos em Brasília para tratar de segurança pública e outros temas também. O repórter Délio Rocha está na capital federal, correspondente da TV Cidade Verde, para trazer informações ao lado do governador Wellington Dias. Boa tarde mais uma vez, Délio Rocha. Boa tarde, governador Wellington Dias. Joelson Jordani, mais uma vez, boa tarde. Olha, a reunião com os governadores do Nordeste, que começou por volta de 10h30 da manhã, acabou agora há pouco, foram mais de 3 horas aqui de muitas discussões. O governador Wellington Dias saiu da reunião muito feliz, ele disse que foi uma reunião muito produtiva e o resultado dessa reunião é uma carta que vai ser enviada aí para o governo federal, representantes do governo federal e para outras autoridades, né, mostrando as principais demandas dos governadores da nossa região. Governador, o que tem aí de novidade nessa carta? Boa tarde. Olha, nós tratamos aqui de 4 temas, 4 pontos importantes para o Brasil e de modo especial para o Nordeste, para o estado do Piauí. O primeiro tema diz respeito à parte da segurança. De um lado, estamos com um grupo junto com o Parlamento, tratando sobre a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moro. Nele, nós verificamos como positivo o endurecimento da pena com reclusão fechada para o crime violento, o crime hediondo, enfim, o matador, esse olhar para quem é preso com a arma, principalmente arma pesada, ou seja, há necessidade aqui de ter todo um tratamento, porque é isso que aflige a sociedade. Do outro lado, entendemos que é preciso dar passos, ter a política, a aprovação do projeto que está já há 2 anos aguardando a apreciação, que regulamenta abuso de autoridade, a necessidade de cuidar de temas relativos à segurança, dando continuidade aos passos que foram dados em 2018, como o novo Sistema Único Integrado de Segurança Pública. Por exemplo, qual é a proposta mesmo para a proteção das fronteiras, a entrada de arma, de droga, enfim, a regulamentação para ter um fundo de segurança pública mais robusto, como temos para a saúde, para a educação, pelos desafios que temos nessa área. Aí tem a proposta da regulamentação de jogos eletrônicos, jogos pela internet, que não significa um novo tributo sobre nada do setor produtivo, nem dos serviços. Temos ainda a necessidade de seguir com a política de integração com os estados. O governo federal participando junto com os estados. A área da inteligência e agora outras áreas que são importantes. E acertamos ainda uma pauta que eu considero da ordem do dia, que é o da Previdência. A posição dos governadores há uma necessidade de priorizar a reforma da Previdência, ter todo um tratamento especial para os mais pobres, para os que mais são frágeis, evitando colocar nas costas desses o custo dos erros do passado, garantir uma solução para o futuro, mas uma solução para o presente. O economista Raul Veloso, eu o convidei, aqui compareceu. Foi inclusive uma novidade hoje, o senhor trouxe o economista Raul Veloso para apresentar uma série de propostas nessa reunião de hoje. E os governadores aí gostaram do que foi apresentado para eles? Exatamente. O que ele mostra claramente, com um estudo profundo, é que a Previdência a rigor, especialmente dos servidores, ela quebrou, não é? E há um risco, como já aconteceu com 8 estados, de se ter problema de atraso de salário, porque não parou de crescer o déficit do Piauí. O ano passado foi de R$1 bilhão. Mas ele aponta, tem uma saída que olhe não só a situação do futuro, mas olhe uma solução para o presente. A proposta dele é de ter um fundo que possa, com a participação de ativos, com a participação de fontes do
do governo federal e dos próprios estados para dar sustentação a esse déficit do presente. Ou seja, olha, tem um sacrifício a fazer, mas a garantia que não vai ter atraso de salário, a garantia que vai ter, inclusive, capacidade de investimento por parte dos estados. Parecido com o fundo mantido pelos funcionários do Banco do Brasil. Ele colocou, inclusive, como referência aquilo que já aconteceu com a Previ, e eu sei que também a FUNCEF, outros fundos. O Nordeste já criou o Fundo de Previdência Nordeste, que vai nessa direção, e há necessidade de cuidar de solução para o déficit. O Piauí, inclusive, já deu alguns passos com a criação do Fundo Imobiliário, o Fundo da Dívida Ativa. Por isso a importância da aprovação da securitização da dívida ativa, que é um regulamento que permite uma cobrança moderna de sonegação fiscal voltada para abastecer o déficit da Previdência, sustentar, dando equilíbrio ao déficit da Previdência. E a votação, por exemplo, da cessão onerosa de gás e petróleo, do bônus de assinatura, são temas junto ao Parlamento que nós vamos estar acompanhando para ter prioridade. Já acertando para dia 19, aqui compareceu também o governador Ibanez, dia 19, nós vamos ter uma preparatória para dia 20, todos os governadores, e tratarmos junto ao Congresso Nacional. E ainda o Fundeb, que vence agora em 2020, e há necessidade da renovação e queremos a aprovação já agora em 2019, porque sem a regra do Fundeb é um desastre para a educação no Brasil. Então, todos juntos, independente de partido, quem é governo, quem é oposição, trabalhando por essa pauta aqui apresentada. Temos uma pergunta do estúdio. Governador, de maneira geral, a minuta que foi apresentada pelo governo federal, então, desagradou os governadores no que toca à reforma da Previdência? Não, em relação à reforma da Previdência, nós vamos ter, como o próprio governo, o ministro Paulo Guedes, né, já nos comunicou, ele vai comparecer com a sua equipe dia 20 e é quando vai apresentar a proposta do governo. Soltaram algumas informações, mas nós queremos ver essa proposta oficial, porque ele diz que tem algumas coisas que ainda não tem uma posição definitiva e quer ouvir os governadores. Ou seja, abertos ao diálogo, tá certo? Se houver a condição de um diálogo, de construirmos uma proposta, a sociedade, o governo federal, o Congresso Nacional, os governadores, os municípios, ou seja, nós temos uma chance muito grande de bons resultados. Eu cito o exemplo dessa receita da cessão onerosa, bônus de assinatura e a própria securitização como fontes para estados e municípios e o próprio governo federal que dão sustentação, dão respostas à necessidade que se tem de recursos de curto prazo, né? Então, são caminhos como esse que nós vamos ter que tratar e melhorar a proposta. E a outra preocupação minha, do Nordeste, e creio, do Brasil, é não colocar a carga da responsabilidade nos rurais, enfim, nos mais pobres, como se quis lá atrás. O Joelson tem outra pergunta para o senhor. Bom, governador, agora falando a respeito da lei anticrime, que foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro. A proposta de lei, o projeto de lei anticrime, trata muito de legislação, de endurecer lei em determinados pontos, de flexibilizar em dados momentos, 34 páginas voltadas para a lei e legislação. A aplicação de tudo isso vai ser feita pelos estados, que vivem um problema de falta de dinheiro. Quando é que, de fato, o governo deve sentar com o governo federal, o governo do estado ou os governadores para discutir dinheiro para fazer segurança pública nos estados? Então, esse é o ponto que precisa de uma solução. Os governadores que estiveram no encontro aqui, o governador Camilo, o governador Rui Costa, enfim, que estiveram, eles relataram, foi feita a proposta para ser em março, mas ela ainda não tem a confirmação por parte do ministro Sérgio Moro. Endurecer é um ponto positivo. Por exemplo, você tem alguém que é um narcotraficante, alguém que é um matador, é um criminoso, quanto mais, ele tem uma sentença lá de 30 anos de prisão. Então, ter mais tempo na prisão
privado completamente de liberdade, isso é uma cobrança que já havia e ela é fundamental. Mas nós temos que tratar do dia a dia. Não é? Ou seja, há necessidade dos estados ter, como tem na educação, na saúde, um fundo que dê condições de mais policiamento e de mais investimento, a cobrança de ter um presídio federal, onde não tem, é o caso do Piauí, para que os presos de alto risco possam ali ser colocados. Está na proposta, mas falta a condição prática. Então, por isso que esperamos em março ter, Joel, essa agenda com o ministro e com os membros do governo para dar solução àquilo que é propriamente de segurança. A lei em si, ela é uma parte, mas há outros pontos que estão, inclusive, no Sistema Nacional de Segurança, que foi um passo importante feito o ano passado e que precisa dar prosseguimento. Governador Wellington Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson Jordânia, eu volto com você.